Bom, meu nome é Ila Linares, sou psicóloga pela UFSCar, mestre em neurociências pela Faculdade de Medicina da USP, doutora em saúde mental também pela Medicina da USP, especialista em análise do comportamento pelo Paradigma, sou professora e supervisora do Núcleo Paradigma, assim como coordenadora de um curso de capacitação infantil da Evolution e terapeuta de crianças e adolescentes e adultos, né? E você, Joana? Quem é você? Bom, eu sou amiga da Ila, super fã da Ila, super fã, não pode falar isso nessa gravação. Bom, eu sou psicóloga clínica, atualmente eu atendo adolescentes, adultos, trabalho com alguns casais em orientação de pais. Eu sou mestre em psicologia experimental pela PUC de São Paulo e doutora em neurociências e comportamento pelo Instituto de Psicologia da USP. Sou professora, supervisora e diretora no Centro Paradigma de Análise do Comportamento. E eu quero agradecer, a gente quer agradecer o convite, né, da Reditac, de poder falar um pouco aqui da nossa experiência com as nossas populações em termos de prevenção de transtornos psiquiátricos, especialmente estresse pós-traumático, né, Ila? Isso. Nesse período difícil de pandemia. Bom, a gente está entendendo que é uma conversa. Posso começar te perguntando uma coisa, Ila? Pode começar. Eu estou percebendo uma coisa, né? A gente tem visto tanto no meio acadêmico quanto no público, né, nos jornais, nas revistas, muita coisa sobre saúde mental das pessoas, possível depressão, transtornos de ansiedade, estresse pós-traumático, tanto na população em geral quanto na população que os profissionais da saúde, né? Mas eu tenho sentido, tenho visto muito pouca coisa sobre crianças e adolescentes. Fala-se muito, né, das dificuldades do homeschooling, das interações pais e filhos em casa, manter as crianças presas em casa, tá, mas pouco está se falando em estresse pós-traumático e coisas relacionadas nessa fase da Covid. Quando a gente fala de saúde mental, a gente entende claro, eventos estressores podem, né, culminar em um trauma, em um quadro mais grave, mas ao mesmo tempo, acho que a gente precisa entender que nem tudo que acontece vai produzir um trauma, né? Então, quando a gente fala de criança e adolescente, é importante entender que eles vão demonstrar para a gente, de alguma maneira, né, tudo aquilo que eles estão sentindo, e não necessariamente é da mesma maneira que os adultos demonstram, né? Só que não necessariamente o que nós estamos vivenciando vai resultar num trauma, né? Vai resultar num quadro de estresse pós-traumático. Acho que muitas das pessoas nesse momento, né, e das crianças, dos adolescentes, enfim, né, a gente está vivenciando um quadro de uma certa forma de um certo estresse agudo, não necessariamente enquanto transtorno, mas enquanto condição. Né, em que a gente está com bastante ansiedade, com medo do que vai acontecer, com receio de alguma maneira se contaminar, né? Então o ponto é o quanto que esse estresse agudo, né, em algum momento vai se consolidando e pode ir caminhando para algum outro quadro mais grave, como o de TEPT. Né? E aí acho que você pode ajudar a gente mais do que ninguém a definir, né? O que configura um quadro de TEPT, Jô? Você que tem né, o doutorado nessa área. Acho que é importante esclarecer para o pessoal um pouquinho, né, o que configura o TEPT enquanto transtorno, propriamente dito. Então vamos lá. O TEPT é como você falou, né? Não é óbvio que as pessoas que são expostas a um trauma, elas vão necessariamente desenvolver estresse pós-traumático. A maioria não vai, inclusive, né? A gente tem aí uma porcentagem de mais ou menos 15 a 20% da população que se submete a um trauma desenvolve estresse pós-traumático, né? E seria, vamos dizer, o desfecho
um dos desfechos mais graves, né? Então, como que se caracteriza? É um quadro complexo. Como todo transtorno, tem dois troncos básicos importantes, que é diminuição de funcionalidade, né? Então, de trabalho, acadêmica, pessoal, cotidiana, familiar, então prejuízos na funcionalidade e intenso sofrimento. E a gente tem lá o transtorno de estresse pós-traumático, como ele é definido hoje, né? Ele é composto por 4, a gente chama de clusters, né? A última versão do DSM fala em 4 clusters que definiriam de forma apropriada o estresse pós-traumático. Então, eles são sintomas envolvendo reexperimentação, que é aquela sensação de isso está acontecendo de novo, né? Pode aparecer por meio de flashback, lembranças intrusivas, a sensação de, nossa, parece que está tudo acontecendo novamente, né? Sintomas, o segundo grupo, de esquiva persistente. Então, vamos imaginar numa situação como a da, né, uma pessoa que quase morre, né, por conta do vírus. Vamos falar bem diretamente. A reexperimentação poderia ser lá na frente, ela tá bem, tá saudável e tal. De repente ela sente uma falta de ar porque ela fez muito exercício e todas aquelas memórias voltam e ela sente como se estivesse no quadro novamente. Né? Isso de forma muito recorrente. Esquiva persistente seria, por exemplo, ela evita, passa a evitar encontros sociais, mesmo tendo sido liberado, né? Ela passa a se proteger de forma excessiva, usando equipamento de proteção individual de forma exacerbada, né? O terceiro grupo seria a excitabilidade aumentada, então todos aqueles sintomas de ansiedade, né? Taquicardia, sudorese, respiração acelerada, sensação de sobressalto, dificuldade em pegar e conciliar o sono, enfim. E, por fim, o quarto seria um rebaixamento de humor. Seriam sintomas depressivos. Só que no caso do TEPT, tem dois pontos, além daqueles que a gente já conhece, que seriam muito típicos, que a gente chama de sensação de futuro abreviado, né? Então a pessoa, eu acho que para mim não tem mais nada. Acabou, né? O que eu tinha para viver eu já vivi. E a segunda coisa é um distanciamento afetivo. A pessoa muitas vezes fala, eu sinto que eu não sinto nada, nem tristeza, nem amor, nem raiva, né, tanto faz. Uma incapacidade em sentir afetos. Isso no adulto, né, Jo? Isso, então, isso que eu ia te perguntar. Eu nunca atendi uma criança com TEPT, apesar da minha lá atrás atender criança, tal, parei alguns anos, inclusive por conta do doutorado. Eu não tenho experiência com TEPT em criança. Tem algo que você considera específico, importante, enfim? Então, acho que quando a gente fala de criança e adolescente, né, independente do quadro diagnóstico, como eu estava contando, né, a gente tem que aprender a traduzir, né, a ler o que essa criança está contando para a gente. Não necessariamente ela vai contar da mesma forma que um adulto contaria, né, mas ela vai contar. Né? Então, no caso do TEPT, o que a literatura coloca é que muitas vezes, né, essa questão, por exemplo, da reexperiência, né, do trauma, vai aparecer, por exemplo, na encenação do trauma em brincadeiras, em jogos repetitivos, né? Então, no excesso de agitação motora, né, eventualmente em pesadelos, mas que não necessariamente tem relação, né, com o conteúdo do trauma. Então, essas são formas da criança, né, e eventualmente até do adolescente, né, tentar demonstrar o que ele está, de alguma maneira, experienciando nesse quadro traumático, né. Você acha bastante comum, especialmente na população masculina, a raiva, né? Como é isso? É uma coisa que você percebe na tua experiência, na literatura sobre isso? É um componente importante ou, no caso da criança, não é tão importante, você acha?
Eu acho que é importantíssimo e eu acho que a principal linha de base tem que ser o próprio comportamento da criança, né? Então acho que a gente tem que comparar ela com ela mesma, até para entender o quanto que esse padrão, né, novo, está destoando do que era anteriormente observado no comportamento da criança. Mas concordo, Ju, acho que muitas vezes um perfil mais externalizante pode ser observado, enquanto que em outras crianças a gente pode observar justamente o oposto, né, nesses quadros de trauma. Então, um isolamento, né, um embotamento afetivo, uma dificuldade de memória, uma perda de habilidades já adquiridas, um retrocesso no desenvolvimento dessa criança, né, então, quando a gente fala, a criança regrediu, né? Não necessariamente ela está com TEPT, não é isso, né? Muito pelo contrário. Mas entender que a somatória dessa alteração de comportamento pode nos ajudar a entender um quadro traumático, né? Acho que no fundo a gente está falando, né, na verdade, do quanto que o estresse, né, pode de alguma maneira afetar o comportamento daquela criança. E a depender do tipo de estresse experienciado, né, as consequências disso podem ser observadas de forma contínua, né, e até no âmbito neurológico, né, e enfim, fisiológico, né, propriamente dito. Né. Tem uma série de pesquisas que vem tentando entender um pouco mais, né, os tipos de resposta ao estresse, né, e aí esses termos, né, eles se referem principalmente à resposta, né, no corpo, e não necessariamente ao evento estressante, né, e aí as pesquisas colocam que existem 3 tipos de resposta, propriamente dita. Então, resposta positiva, né, frente ao estresse, que tem muito... Seria, Fala, que fala. seria tipo o quê? Isso, que seria então uma parte normal, né, e necessária do desenvolvimento saudável, né, com momentos breves, né, de uma alteração corporal, de aumento de frequência cardíaca, de elevação nos níveis hormonais, enfim, em decorrência de alguma resposta, de algum evento específico aí, né, estressante para a criança. Por exemplo, vou tomar uma vacina, né, é uma situação estressante, né, mas que é entendido pela literatura como essas respostas fisiológicas sendo positivas, né? Uma vez que auxilia essa criança, esse adolescente a desenvolver tolerância, né, a esse contexto, né? Um outro tipo de resposta ao estresse é uma resposta tolerável, né? Porque, de novo, ativa esses sistemas de alerta do corpo, né? Num grau um pouco maior do que o do exemplo anterior, né? Como resultado de dificuldades mais graves, um pouco mais duradouras, né? Como, por exemplo, a perda de um ente querido, um desastre natural. Mas se essa ativação toda corporal for limitada a um tempo, né, e protegida de alguma maneira por adultos, né, então essa criança, esse adolescente estando num ambiente que é responsivo, né, que olha para essa criança, entende-se que esse estresse pode ser superado e tolerado e, enfim, administrado. Né? E um terceiro grupo, então, que é a resposta ao estresse tóxico, né, que é então a ativação crônica, né, prolongada de respostas fisiológicas frente a um quadro de adversidades mais prolongadas, como abuso físico, emocional, negligência crônica, né, uso de substância por parte do cuidador, enfim. Esse tipo de ativação prolongada no sistema de resposta pode, de alguma maneira, alterar, né, o desenvolvimento da arquitetura cerebral e de uma série de, enfim, de mecanismos aí fisiológicos, né, promovendo um quadro de estresse contínuo até a vida adulta dessa criança, desse adolescente. Então, mais do que a gente entender, né, sobre um quadro diagnóstico, é entender a que tipo de estresse essa criança está submetida, esse adolescente está submetido, né, e que de maneira esse ambiente está respondendo a ela. Né? Acho que isso é um entendimento importante. Né? Mas isso pensando em criança e adolescente. Agora, falando um pouquinho de adulto, Jô, me conta, na tua opinião, e falando agora especificamente, né, voltando aí para essa questão da pandemia, que tipo de estresse que você acha que a gente vai observar mais, né, daqui para frente em relação aos adultos e que tipo de comportamento você acha que a gente vai encontrar, né, não só no consultório, mas no nosso dia a dia, aí como parte da sociedade civil? Eu acho, Ila, assim, e daí eu quero comentar isso que você falou agora sobre
os três tipos, né? As três tipos que eu acho que, na verdade, vale para qualquer pessoa, qualquer população. O que eu acho é o seguinte, né? Então, aquilo, todo mundo, quando eles falam um terço a metade vai ser afetado, vai ter, vamos dizer, efeitos psicossociais da pandemia, eu acho que isso é muito otimista. Eu acho que, se a gente for olhar bem, está todo mundo De alguma maneira. afetado, de alguma maneira, né? Então, vamos pensar num contínuo. Tem as pessoas que elas estão sendo afetadas pelo isolamento social ou porque tem o estresse da vida familiar, né, no confinamento, pelas notícias, vamos dizer, pela exposição excessiva às notícias e tal. Então, esse é vamos dizer, a ponta mais light, se a gente puder dizer assim, né? Aí a gente vai ter as pessoas que vão ter prejuízos práticos. Então, por exemplo, perder emprego, sim, ou não perder, mas serem incapacitadas, como alguns profissionais já estão sem poder trabalhar, né? Porque não existe trabalho sem contato social. Então, limites financeiros muito severos, né? Eventualmente, precisar estar perto de pessoas, porque precisa cuidar de pessoas, seja porque estão doentes de Covid ou de outras coisas e não podem, ou tem que escolher, eu vou me expor, mas vou cuidar, ou não vou me expor, mas vou lidar com a culpa e o mal-estar de não cuidar. Então, assim, né? Até pessoas que vão ter pessoas muito perto com a doença e medo de pegar a doença, e do que pode acontecer, o medo de perder pessoas pela doença, né? Até de fato elas serem, porque ser infectadas é uma coisa, né? O problema é ser infectada e entrar numa hospitalização, num protocolo de UTI, por aí vai, e ficar correndo risco de morte, iminência de morte. Né? Essas pessoas que estão em iminência de morte ou testemunham a morte como profissionais de saúde, né? Ou tomam contato com um familiar, alguém, um ente querido que morre por causa da doença, essa pessoa tá vivendo um evento traumático e existe uma probabilidade relativamente importante, né, uns 15%. Eu acho que é menos porque esses 15% entram todos os tipos de trauma e tem alguns traumas que puxam a estatística mais para cima, os abusos sexuais e tal. Mas que seja, né, 10%, muita gente vai desenvolver estresse pós-traumático. E aí vai apresentar aquilo tudo que eu falei. E aí é o que eu acho que o que você colocou, né, dos três componentes. Então, assim, o estresse positivo, se ele não existir, e a gente está vendo algumas pessoas que não têm assim, a pessoa corre risco, sai na rua, não usa equipamento de segurança, não lava a mão corretamente, né? Essas pessoas estão dissociadas da realidade. Tá faltando algum estresse aí. Sim. Né? Aí tem as pessoas que elas estão aí, por exemplo, ficam doentes, ou tem alguém doente, e elas ficam muito mal, perdem o sono, ou perdem o apetite, etc. Mas, como você falou, elas têm condições em volta, em geral, suporte social, já mecanismos de regulação emocional bem instalados e tal, e elas vão se recuperar, elas vão ficar bem. E tem as pessoas que elas vão ter uma alteração tão grave que elas poderão ter um quadro muito cronificado. Inclusive aquelas pessoas, né, Jô, que já apresentavam um quadro psiquiátrico prévio a todo esse contexto, né, com uma rede de apoio, né, pouco supportive, né, pouco presente e daí por diante, né? Acho que que parece ser o principal protetor, né? Suporte social. Exatamente. E acho que tanto para adulto, criança e adolescente, né, Jô? Me corrija se eu estiver errado. Agora, imaginando, porque eu estou imaginando que também a gente não tem muito mais tempo, né? Eu
tô pensando assim, tô me colocando em lugar de quem está assistindo. Se você puder, como terapeuta infantil, dar recomendações, tanto para outros terapeutas infantis, quanto para pais, enfim, para pessoas que lidam com criança, dicas de como cuidar da saúde mental dessas crianças de forma a evitar essa maior complicação, o que você poderia sugerir? O que você sugeriria? Acho que são muitas coisas, né? E ao mesmo tempo é tudo muito novo, né? Então aqui são reflexões e um pouco somatória de algumas leituras que eu venho fazendo. O primeiro ponto, né? Acho que quando começou essa questão da pandemia e do confinamento, né? Da quarentena e daí por diante, acho que as crianças ficaram é, bem perdidas, né, com uma certa dificuldade, né, de alguma maneira entender o que estava acontecendo. Acho que foi bem importante esse primeiro momento, né, dos pais terem explicado, orientado, né, e mostrado por que a gente está nesse momento. E acho que grande parte das crianças eu percebo que já compreendem o que está acontecendo, né. Acho que foi um primeiro momento, né, que com essa quebra de rotina, né? Eu senti que as crianças elas começaram de alguma maneira ter esse senso de estrutura, de previsibilidade, de segurança um pouco alterados, né? Então senti um aumento de ansiedade, de medo, de alteração de comportamento, né? E daí por diante. Então, nesse sentido, né, acho que essa sugestão já é mais do que batida, mas dentro do possível, né, manter, né, uma rotina, né, garantindo horários de refeição, garantindo o horário do afazer, enfim, da escola e daí por diante, né. Eu sei que o homeschooling tem sido um grande desafio para muitos pais e é um desafio mesmo, né. Acho que vai ser feito o que São memes atrás de memes na internet sobre isso, né? exatamente. Eu acho que vai ser feito o que der para ser feito em relação a essa questão pedagógica, né? E não mais do que isso também. Acho que não adianta a gente ter grandes cobranças, né? Em relação ao sono, aproveitando também que você é especialista nisso, tem algo que você esteja propondo para os pais ou para os seus supervisionandos em relação às crianças? Por exemplo, a soneca à tarde. Ah, é uma criança que gosta mais de dormir de manhã, mas ela costumava acordar cedo para ir para a escola. Pode dormir até mais tarde? Ou não? Como é que você está orientando? Eu acho que é muito fácil a gente dar muitas regras, né? Sem entender como que cada família de fato vai dar conta, né? E funcionar, né? Vai dar conta de funcionar nesse momento tão atípico, tão adverso. Então, mais do que dizer como tem que ser, né, enquanto uma regra para todas, o que eu peço é que as medidas de higiene do sono sejam garantidas, né? Medidas como regularidade no horário de dormir e acordar, né, tentativa de execução de exercício físico, cuidado com a ingesta de alimentos próximo ao horário de dormir, né, cuidado com a não exposição à luz, né, então isso é importante até para regulação, enfim, de melatonina e outras questões biológicas. Então, minha principal sugestão em relação à questão do sono é o cuidado redobrado com as medidas de higiene do sono, né, tentar manter o mais próximo possível de como era, né, a rotina dessa criança, desse adolescente, mas entendendo que esse é um momento muito atípico. Então, pode ser que tenham noites que essa criança, esse adolescente tenham mais pesadelos, e o que a gente vai fazer é acolher, validar, tomando cuidado para não criar novas questões, né, que não existiam necessariamente nessa relação, né, em relação ao sono, né, ou em outros comportamentos. Na verdade, acho que é entender que as reações a essa pandemia vão variar, né, que as respostas das crianças e dos adolescentes, né, a eventos estressantes são únicas, são variadas, né, alguns comportamentos novos e desafiadores vão surgir, são respostas naturais, e apesar da gente mostrar muita empatia e paciência com essa criança e com esse adolescente, é importante que de alguma maneira a gente se mostre responsivo, né, e auxiliando aí a que a repercussão desse estresse não seja tão duradoura, né? A responsividade, então, acho que é um segundo ponto, né, que a gente vem batendo aí desde o início da nossa conversa, que é super importante. Então, quanto que esses pais validam, conversam, orientam, Validação.
né? Porque a obrigação dos pais é o, vamos dizer, é realmente aquilo que a gente fala em suporte social, né? Quando a gente fala em suporte social, para a criança, o maior de todos é dos pais. Os pais são o mundo da criança. Exatamente. Então, se são pais que validam o medo, o tédio, a irritação, a saudade dos amigos, eu acho que eles estão ajudando a prevenir uma série de coisas, e aí não só TEPT, né, caso tenha exposição a evento traumático, uma depressão, um quadro outro de ansiedade, enfim. Eu Deixa acho. eu te perguntar mais uma coisa, eu nem sei se isso sai do escopo aqui, mas eu acho que pode ser interessante. Como que você está vendo, como que você vê a exposição das crianças às notícias? De quantos morreram e tal, e isso em termos de, né, de suporte emocional, né? Proteger, mostrar, em que medida, o que você acha? Acho que isso vai de encontro a outros dois pontos que eu pensei também em colocar como sugestão e orientação. Então, o primeiro, respondendo a tua colocação, eu acho que o excesso de exposição, né, só causa um ambiente, né, familiar e para a própria criança de muita insegurança, né, de medo, de irritabilidade, de ansiedade, né. Então, acho que a exposição ao conteúdo, ela precisa ser reduzida, cuidada, né, dimensionada. Ao mesmo tempo, é importante que essa criança entenda, né, o porquê que nós estamos passando por isso, o que está acontecendo. Agora, divulgar para a criança quantos morrem, como morrem, né, de que forma morrem, eu acho que só vai trazer ansiedade, né, e sofrimento para essa criança que tem tão pouco controle quanto nós, né, numa situação como essa. Tem outros dois pontos, né, Jô, que eu acho que são importantes também, pensando um pouco em cuidado com criança e adolescente. O primeiro é, de alguma maneira, né, trabalhar um pouco esse senso de autoconfiança, autoeficácia da criança nesse momento. Né? Eu sei que é uma situação de muita restrição, mas de alguma maneira, né, trabalhar com essa criança e com esse adolescente, a importância, né, deles terem um papel ativo, né, para eles próprios e para a própria família, para a própria comunidade. Né? Então, como que eles podem, de alguma maneira, cuidar deles mesmos, cuidar da própria família, né? Tanto na rotina, nos afazeres domésticos, mas nessa questão de como que eu posso ajudar minha mãe, né, nesse momento, em relação à questão da limpeza aqui na minha casa e da não contaminação, né, o próprio desenho que as crianças têm feito e compartilhado nas janelas, muitas vezes, não deixa de ser uma forma de se mostrar de alguma maneira, né, participando dessa situação, né, sendo efetiva, né, com algum tipo enfim, de participação mesmo, né. E um outro ponto que eu acho que é indispensável, e aí você me conta na prática, dentro do possível, né, o quanto que esses pais precisam tentar se cuidar, né, para que possam ser o mais responsivos possíveis para essas crianças, né. Então, pais que se cuidam, né, pais que tentam ter o mínimo de autocuidado num contexto tão adverso como esse, tendem a conseguir ajudar melhor, né, os próprios filhos, né. Então, é uma sugestão que não é diretamente feita para as crianças, mas que vai reverberar na relação, né, desses pais com as crianças, né. É isso, assim, eu acho que, não sei se você viu, tem um dado que aumentou muito violência doméstica, né? Óbvio, é óbvio que isso ia acontecer. Uhum, Inclusive de pais em relação às crianças. uhum, 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 uhum. E, em grande parte, isso se relaciona com o que você está falando, quer dizer, adultos que estão sendo muito pouco cuidados e que não estão, né, não estão conseguindo gerenciar estresse, e acabando tomando medidas punitivas e tal. Então, eu concordo com você. E eu acho que é difícil, porque o discurso dos adultos, e não é, né, não é da boca para fora, conciliar muitas vezes trabalho, casa e filho não é fácil.
Não. Mas eu acho que cada um fazer é assim, muitas vezes é muito pouco, né? Eu vou te dar 10 minutos para fazer um exercício de aplicativo, né? Para Exato. fazer uma ginástica super rápida, né? Exatamente. Exatamente. E até pensando como Enfim, isso, né, vai auxiliar, né, no enfrentamento desse estresse que a criança está submetida, que é aquilo que a gente conversou no início, e como isso previne o desenvolvimento de quadros mais traumáticos, né. Mas, claro, o agravamento de certos comportamentos da criança e do adolescente, a alteração desses comportamentos, podem requerer, de fato, a busca de um profissional, de um psicólogo, para um auxílio mais técnico, né, num momento como esse, para essas famílias. Agora, eu sei que a gente falou bastante de criança e adolescente, e acho que talvez fosse importante só, né, a gente abarcar rapidamente a questão dos adultos e principalmente dos profissionais da saúde, Jo. Na tua opinião e com a experiência que você tem até do próprio doutorado, é, o que a gente pode fazer, né, em relação a esses profissionais da saúde? O que você acha que a gente vai encontrar nas pesquisas em relação a eles, ao desenvolvimento desses quadros psicopatológicos, de TEPT, daí por diante? Como que a gente pode, de alguma maneira, também ajudá-los? eu acho o seguinte, tem alguns profissionais da saúde que eles escolheram especialidades, ou eles já tinham uma vida que envolvia muitas vezes o contato com a morte ou com quadros muito graves, Uhum, né? uhum, Eu tenho a impressão, mas é uma impressão, eu não tenho certeza, de que essas pessoas, de alguma maneira, elas já têm lá um treino muito específico. Qual que é o problema? Hoje em dia, não interessa a especialidade. Então, o cara é dermatologista, trabalha, de repente, no consultório, né, com doenças da pele ou com estética, mas assim, ele não está lidando com morte. De repente, ele tem que ir para a linha de frente, né? Ou, por exemplo, eu estava conversando com uma amiga que trabalha em UTI pediátrica. Ela falou, eu até estou acostumada a lidar com morte e tal em UTI pediátrica, só que agora tem uma ala que está tendo que ser liberada para adultos, então o contato é muito próximo, né? Então eu acho que assim, esses profissionais que eles caíram vão ter que se responsabilizar também por esses quadros e não tem um treino prévio, eu acho que essas pessoas têm alta chance de desenvolver ou um quadro depressivo, uma síndrome de burnout, ou eventualmente até estresse pós-traumático, né? O que eu diria é que essas pessoas, primordialmente, elas precisam ter suporte social, né? Então, tem algumas iniciativas, várias iniciativas de vários institutos, universidades, para dar suporte para essas pessoas, suporte psicológico, psiquiátrico. Então, eu acho que os profissionais quase deveriam ser convidados, né? Assim, convidados do tipo, vem, você precisa vir, uhum. né? Do mesmo jeito que tem que colocar o equipamento todo, se paramentar para atender, você tem que ter um Assim, momento para lidar com isso, para pensar como você tem cuidado do estresse, né? O que está indo para casa disso, enfim. Então, acho que ter esse suporte é fundamental, né? E aí vale as mesmas coisas que você falou. Então, autocuidado, sensação de autoeficácia. Então, assim, a pessoa pode, por exemplo, estar vendo no dia a dia dela de trabalho um monte de gente morrendo, né? Mas o que na minha vida profissional ou pessoal me dá a sensação de controlabilidade, uhum, uhum, né? É uhum, cuidar dos meus filhos, é aquele exercício que eu sei que eu mando bem, que eu continuo conseguindo fazer, uhum, uhum. né? É conseguir terminar um texto, é qualquer coisa, né? Mas algo que dê a sensação de que eu tenho comando sobre algumas coisas que eu me proponho a fazer, né? Eu não estou só sendo levado pela enxurrada da vida. Uhum, uhum. Então, acho Entendi. que no fim é muito parecido. É, Olha, a gente conseguiu falar 40 minutos. Era 20 a meia hora. acho que a gente pode se despedir, né?
Eu queria dizer que eu adorei falar com você sobre isso. Eu também, acho que Sempre muito bom te ouvir falar. igualmente, né, Ju? Você que é expert, enfim, também sou sua mega fã e queria te agradecer. Acho que o nosso bate-papo está longe de ter sido esgotado, né? Muito pelo contrário. Acho que a ideia dessa conversa é só, de alguma maneira, né, trazer reflexões para a população de uma maneira geral e para a população dos analistas do comportamento, né, e entendendo que as pesquisas estão sendo feitas agora até para que aos poucos a gente compreenda os impactos psicológicos disso tudo, né, em todas essas populações Sim. que a gente conversou, mas independente disso, coisas podem ser feitas nesse momento para mitigar os efeitos de tudo isso, né, e acho que nós, como terapeutas, temos muito a contribuir nesse sentido, né? Tanto no esclarecimento quanto no cuidado com esses pacientes e com quem está ao nosso redor, né? Para que, de alguma maneira, tudo isso passe da melhor forma possível. E entendendo que alguns quadros, né, esse trauma, né, essa experiência vai se agravar, né, resultando aí numa condição psicopatológica e requerendo um cuidado maior ainda, né, não necessariamente só psicoterapêutico, mas eventualmente psicofarmacológico, né, e acho que a ideia, então, da conversa era um pouco isso, né, de levantar essas questões. Mas, enfim, muito obrigada, queria agradecer esse nosso bate-papo, espero que a gente tenha contribuído de alguma maneira para a Rede TAC, e é isso, turma, um abraço, né, até a próxima. Obrigada pelo Abraço, beijo convite. para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, se puder falar um pouco, seria muito legal.